O universo acadêmico já começou e olha só o que nós vamos mostrar para você. Fisioterapia da UFN completa um mês de atendimentos a pacientes que tiveram Covid. Desfile Fashion Premier vai agitar a passarela. Professores recebem capacitação para uma nova UFN que vai surgir em 2022. Em homenagem ao Dia do Gaúcho. Mas o nosso primeiro assunto é bem importante, ainda mais para quem adora redes sociais, gosta de fazer compras pela internet ou é meio desligado com a proteção dos dados pessoais. É agora, no Universo Acadêmico. Olá, espero que todos estejam bem. Vem junto com a gente para conhecer esse universo que a Universidade Franciscana oferece para todos nós. Há um ano entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais. E mesmo em vigor desde 18 de setembro de 2020, as sanções a quem descumprir a lei só passaram a valer desde o último dia 1º de agosto. As dúvidas sobre o assunto cresceram, as perguntas também, as dúvidas ainda mais, e é por isso que nós trouxemos a Lei Geral de Proteção de Dados aqui para o Universo Acadêmico. E olha só com quem que a gente vai conversar, ó. Está aparecendo aqui na tela para a gente a professora Rosane Leal da Silva, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Tem acompanhado muito de perto, de forma muito intensa esse assunto nos últimos anos, eu diria nos últimos meses também, e por esse motivo recebeu o convite do programa Universo Acadêmico que está conosco aqui agora. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar conosco. A primeira pergunta que eu faço para a professora é: a que direitos cada pessoa, eu, a professora, quem nos acompanha, tem justamente para ter os dados protegidos, ter a privacidade garantida num mundo cada vez mais globalizado e cada vez com menos privacidade, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma satisfação participar do programa. Realmente, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão, né, se colocou bastante divulgada e as pessoas então têm uma série de dúvidas. O titular de dados, ele então tem a possibilidade desde saber se aquela organização pública ou privada tem os seus dados em seu poder, né, nos seus bancos de dados, nos seus sistemas, então ter a informação sobre o tratamento, se é feito ou não, ter acesso a que dados essa empresa ou essa instituição pública tem a seu respeito, poder atualizar esses dados, porque isso é muito importante. Por vezes dados inexatos podem lhe privar de um contrato, de um financiamento ou de participar de alguma seleção, enfim. Então a atualização desses dados, poder pedir a portabilidade para outra instituição e também ter a possibilidade de solicitar o bloqueio desses dados, não mais utilização por parte da empresa ou organização, tanto pública quanto privada. Então, ter seus dados eliminados do banco de dados desta instituição, o que, é claro, nem sempre será possível naquele momento, porque, em razão de determinações legais e determinações do poder público, as instituições poderão ter que permanecer com esses dados, mas ele então tem direito de ser informado sobre esta situação. Sim, professora, na hora em que a gente vai repassar dados, CPF, carteira de identidade, né, endereço, número de telefone e tudo mais, que cuidados a gente deve ter na hora de repassar isso? Porque se tornou tão comum isso, né, tão automático, eu diria, nos dias de hoje, a gente acabar repassando para um amigo ou num grupo, por exemplo, de bate-papo, de um aplicativo e tudo mais, mas muitas vezes a gente não sabe com que intenção esses nossos dados serão utilizados, se para o bem ou para o mal. Então, quais seriam os cuidados que a professora indicaria para todos nós? Bom, algumas informações e alguns dados nós temos que disponibilizar de forma inclusive involuntária, que são aquelas situações em que nós temos que disponibilizar, por exemplo, para sites públicos, para realizar um determinado ato que nos é imposto. Mas aqueles dados que nós disponibilizamos de maneira voluntária, né, em redes sociais,
sempre tomar o cuidado e lembrar que nós vivemos numa sociedade, na verdade, que é de vigilância, é um capitalismo de vigilância. Então, imaginar que nós estamos apenas nos comunicando com os nossos contatos seria algo bastante ingênuo, porque as redes sociais, elas coletam todas as informações, todos os dados, fazem os nossos perfis e utilizam essas informações. Então, sempre tomar o cuidado de restringir, de usar as medidas de segurança, usar as configurações com relação a isso, observar para quem esses dados são disponibilizados, e aqueles dados, aquelas informações, imagens, às vezes inclusive vídeos, áudios que são mais sensíveis, separar, selecionar para aquelas pessoas que são dos nossos contatos e não deixar publicamente aberto a todos. Então, adotar alguns procedimentos de cautela e com relação às negociações, contratações na internet, sempre verificar se o site é verídico realmente, se ele tem sua política de privacidade que está disponibilizada para os usuários terem acesso, e se tem a indicação de um carregado de proteção de dados. São algumas medidas importantes e simples que o titular de dados pode realizar. Bom, professora, instituições financeiras, instituições de educação, por exemplo, ou, por exemplo, lojas de e-commerce, cada vez mais comuns pela internet, qual é o limite delas terem a capacidade de manipular os nossos dados, de fazerem contato conosco, por exemplo, via e-mail, via telefone, sem que nós tenhamos dado alguma privacidade a elas ou feito alguma solicitação? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para a professora, já recebi mensagens de números de celular oferecendo, por exemplo, planos de telefonia, mas de companhias com as quais eu nunca tive nenhuma relação. Isso, de certa forma, mostra que, por exemplo, o número do meu telefone celular, ele acabou sendo exposto? Sim, essa é uma prática bastante predatória que nós chamamos, que é aquela situação em que os nossos dados são compartilhados entre empresas e que nós não autorizamos esse compartilhamento. Por isso que uma das bases legais para a utilização dos dados pessoais por parte das empresas é que elas obtenham o consentimento do usuário. Essa é uma das bases legais, o consentimento do titular dos dados, exatamente para evitar essa situação de compartilhamento indevido e desautorizado. No entanto, a gente sabe que as empresas, muitas delas, não se pode generalizar, mas muitas delas mantêm essas práticas, e para isso, então, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer todo um trabalho, pelo menos essa é a promessa, fiscalizador e preventivo, para que a gente possa estabelecer uma cultura de proteção de dados. O que nós temos hoje no Brasil é uma situação que o titular dos dados ele não consegue se autodeterminar, porque ele passa o dia inteiro recebendo as mais variadas ligações e contatos, tanto por ligações quanto WhatsApp, de empresas com as quais ele não negocia, que ele não pediu esses contatos e ele se vê importunado o tempo todo. Então, realmente, a lei vem em boa hora para que se estabeleça, pelo menos o início de uma cultura de proteção a esses dados, porque, em regra, as empresas não podem fazer esse compartilhamento desautorizado. Elas não podem tratar os dados se não houver um contrato prévio com o cliente ou se não houver um consentimento expresso para isso. Então, essas práticas a gente chama de práticas predatórias, porque elas invadem a privacidade do titular dos dados. Sim, quando ocorrer essa prática predatória, professora, a quem o usuário, a usuária deve procurar? Necessariamente ele precisa daqui a pouco registrar um boletim de ocorrência, ele precisa buscar os órgãos judiciais para ter essa privacidade dele garantida. Que conselho a professora daria para as pessoas? Bom, tem desde plataformas que pode ser registrado o número do telefone para que não receba essa perturbação, para aqueles casos de telefone, pode recorrer aí aos PROCONs, porque quando há alguma situação, o PROCON também faz a tutela dos consumidores,
não seria o caso, num primeiro momento, sem um uso, né, que ferisse direitos de um boletim de ocorrência, não chegaria a tanto, né, mas ele pode também fazer o contato com essa empresa e solicitar que não faça mais uso, né, invocar a Lei Geral de Proteção de Dados no momento que é feito contato com ele e invocar que não usem mais indevidamente os seus dados para essa finalidade, até fazer a comunicação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essas são algumas medidas, mas realmente creio que nós ainda precisamos avançar bastante. Esse primeiro ano ele serviu para algumas preparações por parte das empresas, mas se percebe que ainda há muito a avançar em termos de criação de uma cultura de proteção de dados, no sentido das empresas também passarem a respeitar o titular dos dados, né? Isso é algo que nós precisamos avançar no Brasil. Sim. Bom, professora, a lição que fica de tudo isso, porque a lei, ela, na verdade, ela começou a ser analisada, enfim, né, a aparecer de uma maneira mais popular para todos nós lá em 2018, ela foi entrar em vigor só em 2020, agora está completando um ano já e tudo mais. Para encerrar, professora, de que maneira nós podemos cobrar das autoridades para que essa Lei Geral de Proteção de Dados de fato seja efetiva e garanta a nossa privacidade e que a gente não fique vulnerável a qualquer tipo de crime cibernético, enfim, crimes virtuais? A lei ela prevê, né, uma série de atividades e de medidas de implementação por parte das empresas e também das instituições públicas, porque ela é aplicável também às instituições públicas. Então, acredita-se que agora, com a formação esse ano e a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que as empresas estejam se organizando um pouco melhor, né, para observar os termos da lei. Então, em primeiro ponto, é tornar a lei mais presente no dia a dia das pessoas, fazer com que os titulares de dados saibam que existe essa legislação, saibam que eles têm proteção com relação aos usos indevidos, né? E o próprio mercado vai começar a se organizar. Eu acredito que não interessa para a empresa ela estar envolvida numa situação de incidente de segurança da sua informação ou de uso indevido, né? É o tipo de publicidade que não é favorável a nenhuma empresa. Então, a minha expectativa é que o próprio mercado se organize no sentido de as empresas acabarem por se adequar em função também das ações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que num primeiro momento são ações ainda, né, de consultas públicas, de organização das suas rotinas, né, e que algo bastante interessante é que estão chamando técnicos, especialistas, realizando reuniões abertas para tomada de sugestões, que é bem-vinda essa cultura mais aberta e participativa, né? E creio que a partir do momento que as empresas começarem a perceber a aplicação de sanções, se elas não tinham ainda aquela visão de cumprimento da lei por boas práticas, elas acabarão aderindo para que não se vejam envolvidas em situações jurídicas ou até mesmo na aplicação de sanções administrativas por parte da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que não seria algo bom para as empresas também. Então, creio que vai ser um conjunto de medidas aí nesse próximo período, né, pós-vigência da lei, pós-aplicação já da organização da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos evoluir, né, para uma cultura de maior respeito aos dados pessoais. Vamos torcer, professora, vamos torcer e vamos trabalhar bastante para que tudo isso ocorra nos próximos anos aí, que a gente possa cada vez mais ter uma segurança, apesar da excessiva exposição que as redes sociais, enfim, que a internet, né, que esse mundo globalizado, de certa forma, trouxe para todos nós. Professora Rosane Leal da Silva, do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico e que falou para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Até uma próxima oportunidade, professora. Até lá.
Tá bem legal essa exposição e a entrada é de graça, aproveite, hein? O Núcleo de Atendimento Pós-Covid-19, que é uma parceria da Universidade Franciscana com a Secretaria Municipal de Saúde, completou 1 mês de atividade. Como é que será que andam os trabalhos por lá, hein? Quem vai nos atualizar sobre os primeiros 30 dias de acolhimento à comunidade é a estreante na UFN TV, a repórter Laís Lacerda. Desde 9 de agosto, a Universidade Franciscana tem ofertado atendimentos de fisioterapia para pessoas que contraíram a Covid-19 e tiveram um comprometimento da saúde ocasionado pela doença. Ao todo, 23 alunos do 7º, 9º e 10º semestre do curso de fisioterapia e 5 professores atuam no núcleo de atendimento pós-Covid. Normalmente os pacientes têm chegado para nós com muitas queixas, né? Queixas de perda de força, não conseguem caminhar, não conseguem subir escadas, não conseguem respirar direito. E esses pacientes ficam pensando também que nunca mais vão voltar a ser normais, né? Então nós temos também a missão de dar a esses pacientes a esperança de que eles vão retornar, que eles vão conseguir voltar à funcionalidade deles. E acho que essa é a grande importância também da UFN enquanto uma instituição, né, a santamariense, dar um retorno para a sua comunidade, que sempre também foi uma das missões da UFN, e ao mesmo tempo também amparar essas pessoas, né, conseguir também ajudar na formação de novos profissionais mais capacitados, com mais experiência no tratamento do pós-Covid, né, que são sintomas e são comprometimentos totalmente novos para nós, mas que nós estamos formando profissionais altamente capacitados e qualificados para o atendimento futuro, né, desses pacientes. Nesse 1 mês, os alunos do curso de fisioterapia da UFN já atenderam cerca de 190 pessoas. Com as atividades, os acadêmicos colocam em prática o que aprendem no curso. Aqui no NAC está sendo de grande importância para a gente, porque a gente consegue aliar a teoria com a prática. Para nós acadêmicos está sendo muito enriquecedor essa vivência que a gente está tendo, essa parceria entre a Prefeitura da cidade de Santa Maria com a instituição, a Universidade Franciscana, e para nós alunos está sendo um conhecimento bastante grande que a gente está adquirindo. A UFN foi a responsável por restaurar o Centro de Diagnóstico Nossa Senhora do Rosário, conhecido popularmente como CEDAS, onde os atendimentos são realizados. O principal objetivo é ofertar um serviço de qualidade à população durante e após a pandemia e também permitir que os alunos desenvolvam as atividades da profissão durante a formação. Olha, é muito importante porque tem muitas pessoas, não só para mim, não é bom só para mim, como para outras pessoas que não têm condições de pagar uma fisioterapia, assim, né? E é importante porque nos ajuda, nós como pós-Covid, né? E eu estou começando hoje a fisio, estou gostando muito. E é importante porque para nos restaurar a respiração, o equilíbrio físico também, né? É muito bom. E se não tivesse esse serviço sendo ofertado, como que a senhora faria? Teria outros meios para fazer a fisioterapia? Olha, condições financeiras não. Vou ser bem sincera. Porque a fisioterapia não é uma sessão, não é 2, são bem mais, né? Então tudo requer custos. Se eu não tivesse a fisioterapia aqui, né? Então eu não teria condições de fazer em outro lugar. As pessoas que tiveram Covid-19 e precisam do acompanhamento de um profissional da fisioterapia devido às sequelas, precisam ir até uma unidade básica de saúde para serem encaminhadas ao núcleo. O atendimento gratuito ofertado pela UFN é de segunda a sexta-feira. Bem legal esse atendimento e muito importante para toda a comunidade. Pessoal, os cursos de capacitação profissional tiveram as inscrições prorrogadas até o dia 21 de setembro, tá aí na tela, ó.
9 cursos a Universidade Franciscana está oferecendo e todos eles na modalidade EAD. No programa anterior a gente falou sobre felicidade, né? Vai ser inclusive um desses cursos aí. Sabe onde é que dá para fazer a inscrição? No site ufn.edu.br. De novo ele aí, ó. Entra lá, faz a tua inscrição, conhece cada um desses 9 cursos oferecidos e participa porque vão ser muito legais mesmo, hein? A Câmara de Ensino da Universidade Franciscana apresentou um novo modelo sobre como os professores vão atuar na formação de estudantes para o mercado de trabalho ou para a carreira acadêmica. As mudanças começaram em agosto do ano passado e buscam uma adaptação da UFN às novas formas de ensino. Uma nova Universidade Franciscana vai surgir em 2022. Com ela vem aí ainda mais conhecimento, mais tecnologia, mais relações humanas e ainda mais experiências formativas interligadas pelas graduações e áreas da ciência. É uma transformação da universidade e que muitos desses projetos serão materializados a partir de 2022. Se o futuro está logo ali, os professores da UFN vivem o presente de forma intensa. Desde agosto do ano passado, eles conhecem outras alternativas de habilidades e competências. A ajuda vem de uma consultoria em formato online e que já antecipa as relações dos novos tempos para o ensino. O que eu acho que a Focus veio, junto com o UFN, propor foi um olhar sobre a aprendizagem dos nossos estudantes. Um estudante que também esteja engajado, que esteja também num processo de planejamento do seu percurso, tendo a possibilidade de estudar também de forma autônoma, mas, ao mesmo tempo, também ter os espaços de reflexão, discussão, cocriação e produção de sentido e significado junto com os seus colegas e com os seus professores. A reunião da Câmara de Ensino mostrou que capacitar professores é estar pronto para o ensino de forma interdisciplinar. Mas qual informação vai chegar ao estudante? A disciplina de interpretação de dados sociais e planejamento financeiro mostra o caminho. Ela é a primeira que une áreas do conhecimento e está ao alcance de qualquer acadêmico da universidade. É uma disciplina em que um aluno que está cursando uma história, um direito, uma odonto, ele vem aqui e vai trabalhar com a gente. A unidade 1 fala dos indicadores sociais, a unidade 2 fala das redes sociais em detrimento ao seu emprego, depois a parte de planejamento financeiro. O aluno interage diretamente na disciplina, ele faz questionamentos e hoje temos 164 alunos cursando essa disciplina. É claro que ainda não vamos contar tudo o que virá em 2022. Surpreender quem imagina uma nova UFN faz parte de todo o processo. Estimular a curiosidade e poder contar histórias assim também. Uma menina da psicologia em que quem está assistindo a aula é ela e o marido dela. Olha a situação, né? Então ela como aluna e o marido como sendo um assunto interessante, ele gostou muito da disciplina e, portanto, está interagindo com ela na sala de aula com a gente também. Nós esperamos, assim, uma nova universidade, com uma nova mentalidade e em que o aluno, de fato, seja protagonista e o professor também seja protagonista. É uma UFN para aprender, para fazer e para viver o conhecimento. Vem aí o vestibular de verão 2022 da Universidade Franciscana. As inscrições começam no dia 4 de outubro. Acesse ufn.edu.br/site/vestibular e conheça as formas do processo seletivo de verão, o dia da prova presencial para o curso de medicina e as outras datas que podem transformar você em um estudante universitário da UFN. Vestibular de verão 2022 da Universidade Franciscana. Chegou a hora de mostrar que você é mais capaz do que imagina, que você busca conhecimento, experiência e formação competente para o mercado de trabalho. Acesse ufn.edu.br/site/vestibular. Agora um outro convite para você que está acompanhando o Universo Acadêmico. Se você gosta de moda, não pode perder a próxima edição do Universo Acadêmico, porque nós vamos mostrar
como foi o desfile Fashion Premiere. Você está vendo algumas imagens aí, né, das preparações dele, ó, com criações dos alunos do curso de design de moda aqui da UFN. Quem está assistindo ao Universo Acadêmico antes da sexta-feira à noite está convidado para ir ao Shopping Praça Nova e conferir o evento. Para quem está nos vendo depois da sexta-feira à noite, já anota aí, hein? E nos aguarde na próxima quinta-feira com uma matéria sobre este desfile aí, tá bom? Reta final do Universo Acadêmico, o nosso encerramento de hoje faz uma homenagem ao Dia do Gaúcho, mais um 20 de setembro para quem gosta das tradições aqui do sul do Brasil. As imagens que você vai ver daqui a pouquinho são do cinegrafista Vinícius Pimentel, que acordou muito cedo essa semana para poder exibir essas imagens. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa inédito. Bom fim de semana e um bom feriado para todo mundo. Tchau!